Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos juntos mais uma vez aqui reunidos, né, em mais uma live do Colégio Adeptório, o Monastério Homo Pax e do Filiarcado Primordial. Né? Estamos aqui, dessa vez, admito que eu estou assim, muito feliz, muito contente, porque para mim é um privilégio poder estar aqui conversando com a matriarca Ishaya. Só para dar um pequeno spoiler, a matriarca, ela me conheceu, eu acho que eu devia ter o quê? Uns 20 anos, 22, por aí, né? Por aí. Por aí, eu devia ter uns 22. Então, eu era um menino. Eu era um menino sedento por conhecimento, entendeu? E fui parar lá em Guarapari, entendeu? Na sede da Igreja Expectante da Grande Ordem dos Cavaleiros, né? Isso final da década de 90, começo dos anos 2000, por aí. Né? Final da década, deve ter sido entre 98 e 2000, por aí. Então, matriarca, primeiramente, muito boa noite, muito obrigado pela sua participação. Nós sabemos que é raro, né, esses momentos assim que você pode nos presentear, né, com essa conversa, esse bate-papo mais, né, gravando, né? Então isso aqui é uma live histórica aqui que a gente está gravando para a posteridade, né? E muito obrigado, matriarca. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs não só que já acompanham nossas lives, mas os irmãos e as irmãs da Igreja Expectante da Grande Ordem dos Cavaleiros, né? Meus mais sinceros votos de saúde, paz e união. Matriarca, está com a palavra. Se apresente, mande ver. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz desse encontro. Vou pedir desculpa a vocês, porque eu tive um problema nas cordas vocais, fiz uma cirurgia, então em algum momento a minha voz pode não ficar tão boa, né? Mas a alegria é minha de estar com vocês. Espero que o nosso encontro seja descontraído, agradável, vai ser um bate-papo. Eu vou sintetizar algumas coisas que não são assim, que vocês precisam lembrar tanto, né? Eu vou contar mais um pouco da minha história e um pouquinho da história da Igreja Expectante. Então, para iniciar, muitas pessoas falam Igreja Expectante, nunca ouvi falar sobre isso, ela é nova, e eles ficam assustados quando eu falo não. A Igreja Expectante já tem mais de 100 anos. Como assim que a gente nunca ouviu falar sobre ela? Sim, a Igreja Expectante, como eu já falei algumas vezes, é como uma violeta. Quem quer achar a violeta tem que tirar as folhinhas e olhar a violeta que está bem escondidinha. Então, vou falar bem rápido sobre o fundador e os patriarcas que me antecederam. Então, o primeiro patriarca, inclusive eu estou muito feliz porque a neta dele está aí nos ouvindo, é o Visconde Albert Raymond Costelli de Macheville. Ele era da nobreza francesa, nasceu em 1872 e faleceu em 22 de janeiro de 43. Em 1910, ele veio para a América e se instalou em Buenos Aires. Trazia consigo já algumas ordens que foi implantada aqui no Brasil. Ele organizou o martinismo, a Ordem Cabalística Rosa Cruz, e escreveu um livro muito importante, em 1909, que era o livro da Leis de Vaiú. E nesse livro, nessa época, ele funda a Igreja Expectante e deixa como sucessor o seu filho, que é bem mais conhecido atualmente por buscadores, né, da yoga, tudo. Então, o segundo patriarca, o primeiro era o fundador, o segundo foi o organizador, aquele que organizou os rituais, os paramentos e que deu um corpo mais
sacerdotal na igreja, né? Então, o nome dele era Visconde Léo Alvarez de Macheville, e muito conhecido como Sri Sivananda Swami. Ele nasceu em 1901 e faleceu em 6 de novembro de 70, na cidade de Betim, em Minas Gerais. Ele era um esoterista, era escritor, químico, farmacêutico, filósofo. E o seu pai, Sedaiô, foi o seu primeiro mestre. E ele teve que militar com seu pai no martinismo, na ordem Rosa Cruz Cabalística. Ele também foi o criador da Sarva Yoga e foi onde ele se tornou mais conhecido, né? E em 1949, no Uruguai, quando ele estava no Uruguai, ele fundou a AMO, que é a Associação Mística Ocidental, que era o que ele queria ligar o Oriente com o Ocidente, tanto que a Sarva Yoga foi uma maneira de trazer a yoga para um país cristão e que não havia nenhuma contradição entre o yoga e a parte mística cristã, né? Ele foi representante do Sudadharma Mandalam aqui no Brasil e autor de muitas obras, sendo uma delas a mais conhecida, o Eu que Caminhei pelo Mundo, de Eu que Caminhei pelo Mundo, e também os volumes sobre a vida de Mestre Felipe de Lyon. O primeiro volume foi escrito pelo filho de Papi, que era afilhado do Mestre Felipe. E depois o Mestre Sivananda esteve na França e lá ele começou a ler esses livros que são bastante conhecidos, né? Com o falecimento dele, ele deixou o Totti como indicado para ser o seu sucessor. Então, o Totti foi o divulgador, porque apesar de Mestre Sivananda fazer muitas palestras, ser muito requisitado, ele tinha sobre os seus cuidados mais de 13 ordens. Então, o Totti foi que divulgou a igreja. Então, o símbolo da igreja e a igreja se popularizou com o nosso trabalho de divulgação. Então, o Totti nasceu em 1915, no dia 4 de novembro, e faleceu no dia 11 de maio de 2009. Foi quando, então, 30 dias depois, conforme o nosso estatuto, eu fui indicada e eleita. Aí nós fizemos uma eleição e todos já estavam cientes de que a vontade dele era que eu continuasse, e todos, então, por unanimidade, eu fui eleita, né? O Totti era um buscador incrível. Quando ele era criança, ele quis ser sacerdote da Igreja Católica, mas depois de uma conversa lá com os superiores que iam decidir se ele ficaria ou não, falaram para a mãe dele que era uma senhora muito piedosa, muito beata, que ele não podia ser, porque ele tinha umas ideias meio atrapalhadas e ia dar problema no seminário. Então ele ficou muito frustrado, ficou algum tempo assim, até descrente. Então ele disse que ficou no ostracismo, ficou descrente e não se interessou. Já na juventude, ele conheceu uma pessoa que saía com eles para passear, saíam à noite, mas tinha um determinado dia que esse amigo falava: olha, hoje não tem passeio, não tem nada, porque hoje eu vou para uma reunião. E ele sempre, já começando a ler, a procurar, ele perguntou: mas que reunião é essa? Aí ele falou que era uma reunião espiritualista, e que aí ele disse: então eu vou. E ele começou com esse amigo. Nessa época, aconteceram fatos muito interessantes que a gente pode
contar em outra, para a gente não se alongar muito, contar em outra oportunidade. Aí, quando o Totti, em 1953, ele conheceu, então, o grande mestre da sua vida, onde ele acabou com todas as procuras e que se apaixonou pela igreja expectante. Porque, é como ele falava, quando você tem uma paixão, quando você está apaixonado, nada mais te interessa, você não trocaria nada para ficar com a pessoa que você gosta. Então, foi ele quando se apaixonou pela igreja, e eu vou contar de que maneira foi, que é muito engraçado também. Aí ele começou a seguir o seu mestre, né? E depois disso, ele visitou o monastério, né? E nessa época o mestre Sivananda já tinha um monastério em Resende, o monastério Amopax, que também é muito conhecido, né? E aí, em 57, ele se tornou noviço. Em 59, ele teve a transmissão da linhagem de sucessão apostólica. Quando Totti faleceu, ele deixou 8 livros escritos. Agora eu vou contar para vocês. Até aí está tudo bem, tranquilo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Perfeito, matriarca. Tá. Como que o Totti escolheu a igreja expectante? Licença, porque de vez em quando eu vou precisar. Numa dessas idas ao monastério, o mestre tinha a casa, mas ele tinha um trailer onde ele dormia e onde ele se isolava para escrever. E tinha uma mesa bem grande em frente ao trailer, e o mestre Sivananda abriu, disse que um rolo, parecia assim, um papiro. Ele olhou várias ordens. Aí o mestre Sivananda falou: Totti, essas aqui são as ordens que estão sobre a minha guarda, né? Eu estou difundindo. Aí o Totti olhou, aí viu o símbolo da igreja expectante, bateu a mão e disse: essa é minha. Ele nem sabia direito o que era. Bateu e disse: essa é minha. Aí ele começou a estudar, né? E ele se tornou, como ele mesmo falava, um cãozinho com o seu tutor. Ele morava em Guarapari, mas estava sempre indo ao Rio, e o mestre, quando precisava dele, ele falava assim: Totti, quando você pode vir aqui? O Totti respondia: que horas o senhor quer que eu chegue? Então, eles criaram um laço bem profundo. Aí, o que acontece? Numa determinada época, em 76, eu estive em Guarapari e eu estava assim, com alguns problemas de como eu precisava conhecer, mas eu estava revoltada com algumas coisas, e como aconteceu com ele, eu andava também meio descrente de tudo que eu aprendi, que depois eu vi que não era bem assim, e conheci a irmã dele, e a irmã dele falou: olha, meu irmão é de uma religião, quem sabe ele pode te esclarecer alguma dúvida. E nós marcamos um dia na casa dela, e ele foi para nós conversarmos. E aí, nessa época, eu não acreditava em reencarnação, eu achava que isso tudo era fantasia, e era um pouco rebelde. E nós começamos a conversar, e ele não perdia um minuto. O tempo dele era integral para a igreja. Ele ainda não tinha se desfeito de tudo da parte civil dele, mas ele já estava vendendo as coisas, porque ele prometeu ao mestre que o dia que ele tivesse condição, ele largaria tudo e ia fazer o trabalho de sacerdote. E isso não é obrigado a nenhum sacerdote nosso fazer isso. Isso era uma questão dele, um compromisso dele com o mestre. Como eu entrei na história? Depois de um certo tempo, ele falava para mim que ele queria casar, a gente já estava assim meio namorando, né? E ele falou: olha, eu quero casar com a pessoa que tenha disponibilidade
e queira abraçar comigo essa obra. Eu também, na minha infância, quis ser freira, queria ser missionária, fui filha de Maria, fui cruzada eucarística, então também já tinha uma bagagem dentro da Igreja Católica. E aí eu fui me interessando, eu fui achando, também fui gostando da igreja, né? E começamos a sonhar com essa vida e fomos nos preparando. Quando foi em 7 de setembro de 76, nós casamos no camping. Tem a foto aí, ó. Pode continuar, matriarca, eu vou procurando aqui. Então, nós casamos no camping de Guarapari, que foi uma coisa muito interessante. Os nossos convidados eram poucas pessoas, da minha família e da dele, e porque eu morava em São Paulo, a maioria das pessoas que assistiram ao nosso casamento eram pessoas que estavam acampadas. Então, foi um dia assim de festa no camping, era a época dos hippies, né? Então o pessoal pensava desse daí, deve ser 2 hippies que estão casando, né? Porque num casamento, no meio de um camping, eu estava com uma túnica assim, marroquina, minha roupa não foi vestida de noiva, nem combinava com o ambiente, né? Então eu vesti uma túnica marroquina e ele também com uma roupa branca, que daí em diante ele só usou um tipo de roupa branca, né? Então, foi aqui no fim do casamento. Tá dando para ver? Tá, olha aí eu todo, porque tinha o camping, tinha o trailer na frente, tinha um avancê. E então aí no avancê em seguida, nós temos uma que também é do cerimonial e uma do trailer. Aí também com esse tipo de roupa aí que ele começou a usar. E a outra foto também é das pessoas ali em volta do trailer. Isso, em volta do trailer para momentos antes do casamento. Sensacional. Aí, agora vai as historinhas. E aí, esse que tem esse grupo foi a primeira turma de sacerdotes da igreja, esse que você mostrou um pouco antes aí. Aqui? Não. Não, tá em sequência. Aí foi a primeira turma de sacerdotes. Então eu já fui a primeira sacerdotisa também. Dessa época, porque anteriormente já haviam muitas sacerdotisas no tempo de Mestre Sivananda. Então eu sou então a primeira matriarca e a quarta na linha de sucessão da igreja. Aí vamos ver. Eu me batizei, então, em 24 de abril de 77, e em 24 de 12 do mesmo ano, eu fui consagrada sacerdotisa do 1º grau, e no dia 4 de 7 de 81, eu, então, fui elevada a sacerdotisa do 2º grau. E também num camping em Natal, no Rio Grande do Norte, foi criada a Grande Ordem dos Cavaleiros. Eu tenho a foto das indumentárias, por favor. Vou pegar aqui. Tá bom. Então, gente, o que é a Grande Ordem? A Grande Ordem é que a igreja tinha aqui na porta do templo o primeiro, porque agora eu moro com a minha filha em outra casa, aí era a porta do templo na primeira casa. Esse entalhe de baixo foi o Totti que fez. Aqui, esse entalhe, essas 2 cruzes, foi o Totti que fez manualmente mesmo. Ele gostava muito de trabalhos manuais. Pode passar. Bacana.
Aqui é a estola, a cruz e o balandral da igreja com cordão com 3 nós. Então, esse, digamos assim, é a Esse é a vestimenta roupa padrão. Isso, padrão. vai Isso. explicando como se ninguém entendesse mesmo. Tá bom. Porque tem muita gente que Essa... está conhecendo agora a tradição, matriarca. Então, inclusive, eu gostaria que você falasse o que significa sacerdote de primeiro grau e sacerdote de segundo grau para as pessoas entenderem, porque é uma terminologia diferente, Ótimo. né? Então, o sacerdote do primeiro grau é qualquer cidadão, né? Que seja livre de bons costumes e que tenha interesse pelo nosso trabalho, pelos nossos ensinamentos, e que ele tenha afinidade com a igreja. Pode ser casado, solteiro, viúvo, nossos sacerdotes e sacerdotisas casam, não tem problema nenhum. Então, o primeiro grau a gente chama de sacerdote do lar. O que o sacerdote do lar faz? Todos os sacramentos do segundo grau. Então, ele batiza. Nós temos 3 batizados. O infantil, porque nós achamos que o bebê ele é uma apresentação aos anjos. Ele não está escolhendo, ele não sabe o que está acontecendo, ele não é obrigado a ficar conosco. O juvenil seria o crisma da Igreja Católica, né? Então, aos 14 anos, ele decide que quer ficar, tem uma cerimôniazinha simples, e aí ele se torna um expectante, né? E o terceiro batizado é do adulto. Então, o batizado adulto é aquele que vai por suas próprias pernas, porque sabe o que quer e já está apto a escolher. Esses são os 3... Esses são os 3 modelos de batismo. Modelos de batismo. Todos os 3 com diferenças, muito lindo, são cerimônias muito bonitas. Ele pode casar. Quando a Igreja Expectante foi fundada, em 1919, ela já aceitava um segundo casamento. Por quê? Porque no entender da nossa igreja, dizer até que a morte o separe é uma coisa assim muito dura, muito pesada. Ótimo que a gente fique com a pessoa que nós escolhemos, com o nosso amado ou a nossa amada, o resto das nossas vidas. Mas nem sempre isso acontece. Então, no nosso casamento, o sacerdote fala que deseja felicidade e essa união perdure enquanto houver amor. Porque nós entendemos, não existe amor, uma convivência cheia de conflitos não é uma coisa que nós achamos que seja abençoado. Mas isso tudo eu estou falando na visão expectante, né? Então, nós já temos um cerimonial que é do batismo, uma consagração do casamento. Nós temos um tipo de despedida, que é uma cerimônia que a gente faz como se fosse que faz antes da pessoa falecer na Igreja Católica, chama... esqueci o termo agora. É uma oração que a gente faz quando a pessoa está doente, um tipo de despedida. E temos a pós-morte. Não estou ouvindo. Está fechado o seu. Unção dos enfermos? Isso. E nós temos depois, antigamente chamava, tinha um outro nome, mas é isso mesmo. E temos a pós-morte, que é quando a gente já faz com o cadáver, né, com a pessoa já desencarnada. Também tem esse ritual. Agora, nós temos também uma missa com uma comunhão. O significado da comunhão na nossa igreja não existe a conotação de substanciação. Na nossa igreja, nós dividimos o nosso pão, tem todo o simbolismo, dividimos o vinho, também com todo o simbolismo, a pessoa pega o pão,
molha no vinho e comunga. Porque é uma cerimônia de comunhão mesmo. Nós estamos fazendo uma celebração, é um jantar espiritual. Qual é o outro? E nós temos mais alguns outros rituais menores. Eu estava lembrando aqui, quando eu conheci o patriarca, se eu não me falha a memória, ele fez 3 cerimônias, assim, tem muito tempo, né? Mas eu acho que ele fez 3 cerimônias comigo. Acho que foi uma recepção, um batismo, aí eu acho que o outro foi o batismo do fogo, né? Foi uma coisa assim? Nós temos o noviciado, é uma cerimônia. Isso. E aí você recebe as instruções à medida que você vai fazendo, recebendo. Tem gente que mais ou menos em 8, 9 meses termina o curso. Tem outros que levam 1 ano. Já teve gente aí que levou 3 anos, 4 anos, depende da disponibilidade da pessoa. Nós deixamos a pessoa livre. É bom que tenha uma certa continuidade para que não se perca, porque o distanciamento de uma instrução para outra já não fica assim não flui tão bem, né? Agora, do sacerdote, tem do 1º grau, foi isso que eu falei, o sacerdote lá, pode fazer tudo isso. O do 2º grau, essas atribuições também. Agora, a diferença do 2º grau é que a pessoa tem que escolher alguma coisa para servir ao próximo. Uns que já são, por exemplo, já fazem algum trabalho de... Por exemplo, um é médico, então ele tira algumas consultas, ele faz de graça, né? Eu, como psicopedagoga, eu atendia crianças que às vezes não tinham recursos, então eu atendia isso na minha vida civil, né? Porque eu tive 2 vidas, civil e a religiosa ao mesmo tempo. Totti não. Quando ele entrou para ser o patriarca, ele ficava assim, tempo integral para a igreja. Depois que paramos de viajar, eu comecei a trabalhar de novo. Então, um é massagista, ou ele faz um trabalho de cada um tem, você tem uma porção de coisas que o senhor, desculpe, não. Dom Thales. Então, como o senhor... eu nunca esqueço que eu te conheci. Não se preocupa, matriarca. Matriarca, eu sei que você é aquele menino de 20 anos que você conheceu, então fica à vontade. Então, a atribuição é essa. Um vai estudar radiestesia para usar para o próximo, não é? Eu mexo um pouquinho também, não sou grande conhecedora, mas também conheço radiestesia. Então, matriarca, eu lembro que na época, assim, um pouco depois da época que eu entrei, eu não sei muito bem precisar a data, mas eu estava conversando por telefone que eu ligava para o patriarca mais ou menos uma vez por mês, né? Na época a ligação era cara pra caramba, né? E tinha as cartas, né, que a gente trocava, que você tem tudo aí guardado, né? Tu já falou para mim. Sim. E eu me lembro quando o patriarca falou assim, não, eu tomei uma decisão. A partir de hoje, o 2º grau, além da pessoa ter que fazer esse serviço, né, ela tem que ter algum tipo de especialidade de cura. Isso ainda é prática? Então, a pessoa tem que ter alguma maestria em alguma técnica de cura para que ela possa ter o sacerdócio de 2º grau, tipo reiki, teta healing, alguma coisa. Não importa. O importante é passe. Não importa o nome. O importante é que ela tenha uma certa maestria de uma técnica de cura para que ela possa utilizar isso para oferecer ao próximo, não é? Mesmo porque nós somos ecumênicos. Então, se você está lá na igreja messiânica e sabe fazer jorei, faz jorei, bem-vindo. Se faz reiki, bem-vindo. Se você é professor de yoga e quer fazer alguma coisa na parte mais ocidental, queira fazer um trabalho também, professor de yoga, né? Tudo bem. E o sacerdote, agora eu acho que você pensou também que existe um batismo que chama batismo gnóstico,
que é um batismo feito com os elementos, tá? Mas esse é muito raro, a gente só faz de vez em quando e para algumas pessoas, tá bom? Tá. Como nome iniciático. No início, Totti dava nomes iniciáticos. Depois ele meditou muito, ele sempre, para tomar uma decisão, ele punha na mão dos mestres, e ele hoje, nós não estamos dando mais nome iniciáticos, a não ser que a pessoa peça ou haja necessidade. Aí eu perguntava, o que significa esse nome iniciático, Totti? Porque eu também já fui uma criancinha na igreja. Então ele dizia, Shaya, o nome iniciático, ele ajuda a conectar a pessoa naquela nova egrégora. Então, ele vai ser vamos dizer, um reencontro do seu nome com a sua nova fase. Mas o que acontecia? Tinha pessoas que recebiam nomes fortes, poderosos, nomes bons, mas a pessoa é humana e às vezes dá uma descambadinha, tá? E a gente sabe que se você tem um nome místico assim forte e você começa a fazer alguma coisa que não é condizente com aquele nome, este nome, em vez de te ajudar, vai te prejudicar muito mais. Então, nós paramos com isso. E quando a gente dá hoje em dia um nome, a gente procura dar um nome mais leve. O Totti dava uns nomes meio pesados. Bonitos, inclusive muito nome em sânscrito, sabe? Mas aí nós paramos com isso. Depois que eu entrei na igreja também, sou martinista, eu entrei também na Direitos Humanos, que é uma maçonaria mista, e aí vem a história, por que a igreja expectante aceita a mulher. Nós aceitamos as mulheres porque a gente dá muito mais importância à fórmula do que à forma. A forma é passageira. A forma, hoje eu estou mulher. Amanhã eu posso estar homem, apesar que eu gosto muito de ser mulher. Mas o que está aqui dentro já deve ter sido homem, mulher. Então, o meu espírito, a minha essência, ela não tem corpo, ela não tem sexo. Não é? Então, nós aceitamos. Jesus tinha as mulheres que o acompanhou e elas davam suporte. Eram as mulheres que levavam, se preocupavam com a comida, com o dia a dia, que andavam com ele, que preparavam o mínimo de conforto. Isso, quem estuda os essênios, a gente sabe que as mulheres eram umas companheiras. Madalena foi muito companheira, foi uma discípula. Então, nós entendemos, quer dizer, Mestre Sedaiô entendeu, e nós continuamos, e hoje nós temos algumas sacerdotisas. No grupo de Joinville mesmo, tem 2 sacerdotisas, e elas, uma semana, uma faz o ritual, outra semana a outra faz, na outra, o sacerdote Gerhard, que é o meu indicado, né, vai ser o meu substituto. Então, ele tem um grupo lá com reuniões semanais. Em Natal, nós temos um grupo de estudos, aí não existe ritual, porque o Adriano, que também nos assiste, ele é noviço. Então, o noviço também, em casos especiais com autorização do matriarcado, ele pode ter um núcleo de estudos livre, aberto, porque ele está estudando por indicação de algumas leituras que nós aprovamos. Mais alguma perguntinha? Bom, esse negócio do grupo de estudos, eu me lembro que, inclusive, eu comecei logo com um grupo de estudos, né? Eu até fiz tem aquele roteiro de oração, que o roteiro guia das reuniões, né? Tem o guia das reuniões para fazer reunião expectante, não tem isso também? Não a missa, porque uns documentos para realizar, que tem até aquela grande invocação que vocês utilizam também, né? Sim. Tem sim, tem. Tem os passos, né?
Com a reunião de estudos, é só estudos, é uma leitura, uma oração, nós abrimos e todo mundo conversa com todo mundo, se quiser. Entendi. Né? Tem uma pequena meditação. Agora, não, é só conversa minha. Agora, o outro grupo de Joinville, então tem uma leitura, depois dessa leitura, nós fazemos uma meditação, depois da meditação entra os rituais. Aí tem todo o ritual da comunhão e depois tem a cúpula magnética, onde a gente tem o nome das pessoas que estão necessitando de alguma ajuda no campo físico, mental ou espiritual. Então, nós temos essa lista, depois a gente dá um fim determinado à lista, né? E tem sido, assim, muito prazeroso fazer isso, e nós temos tido bons resultados, sabe? As pessoas que assistem gostam muito. Que bom, matriarca, que bom. Alguém tem alguma pergunta? Pode, gente, perguntar, não tem problema. Irmão Marcos. Boa noite. Obrigado por compartilhar sua história. E eu queria saber se a senhora podia indicar uns livros para a gente poder se aprofundar mais nesse assunto, para dar prosseguimento, para ter uma base, né? Olha, eu indico para você que você entre no nosso site, e logo de primeiro, www.igrejaexpectante.org. Ali você vai ter muita literatura, muita coisa, indicação de livro. Inclusive, você pode baixar gratuitamente os 4 volumes, que se você achar no sebo, eles cobram caríssimo, porque é uma raridade. É um livro muito raro. Tem livro que estão vendendo a 150, 100 e não sei quanto cada livro. Você pode baixar tranquilamente, totalmente gratuito, porque na nossa igreja não se cobra nada, não se pede nada, não existe dízimo. O sacerdote mantém a sua igreja, que é aqui, olha, agora uma salinha, pode ser numa garagem, numa sala da casa dele, numa varandinha. Então, o nosso templo é onde está. O sacerdote, seu material, aqui, o material é o mais simples possível. Uma estola, a cruz, o cordão, o óleo sagrado. Esse óleo sagrado é uma preciosidade. São 13 óleos de origem assim, que se perdeu na história, porque a gente nem sabe. E óleos puros, tirados assim da natureza. Hoje em dia já não existe alguns deles. Você acha o óleo, mas é sintético, sabe? Então, feito em laboratório, não é mais o óleo verdadeiro. Eu tenho pouquíssimos dele, e esse aqui, todo sacerdote, por enquanto eles vão usar o original. Depois não tem jeito, vão ter que usar o outro, né? Então, o óleo sagrado e o nosso livro. E tem o livro de casamento, porque no nosso ritual de casamento, a noiva ganha um livro, né? E o marido ganha uma flor. Olha que simbolismo bonito. Quando eu fiz o marido com a flor e a noiva com o livro, não está trocado, não. Não estou te falando, não. O homem é o jardineiro e tem que cuidar da sua família, da sua esposa, e essa rosa vai ser guardada dentro desse livro, para que lembrar para ele que ele sempre deve cuidar do jardim, da sua família e dos seus filhos, do seu lar. E a mulher recebe o livro, e nesse livro é muito interessante, porque
qualquer coisa que você... Vamos que você tenha um desentendimento. Você vai lá no seu livrinho e anota. Fulaninho, não gostei porque você botou pimenta hoje no meu almoço e eu queimei a língua. Brincadeira, né? A gente tem que dar uma descontraída. Qualquer coisa que um fizer que desagrada, o outro escreve e deixa o livrinho no cantinho. O outro lê, já lê, ficou com a cabeça mais tranquila e eles discutem o assunto. Isso, hoje em dia, eu nem sei se funciona, porque o mundo mudou tanto, as coisas são tão... as pessoas querem resolver tudo com um imediatismo muito grande. Então, não sei, mas é uma tradição, eu acho bonito, eu tenho meu livrinho e tem uma rosa que ele me deu guardada dentro do nosso livrinho. Que gracinha. Essa do casamento. Tem aí para mostrar ou não? O do casamento, no momento eu não tenho, mas porque aqui eu estou usando mais do que eu uso, mas esse fica guardadinho, mas eu posso tirar foto e mandar para o Dom Thales e ele manda. Ou então, vocês entram no grupo de estudos, qualquer pessoa pode entrar, não tem problema, a gente convida quem estiver interessado, porque lá a gente fala muito sobre as coisas mais práticas e tudo, né? Então, esse do casamento é muito interessante. É um dos presentes que a igreja fornece. Esse livro, não, é comprado, né? Mas o ritual, tudo, nada se cobra, tá bom? Mais alguma pergunta? Matriarca, tem um material muito interessante que foi produzido, né? Pela Igreja Expectante ao longo desses 100 anos, né? Então, por exemplo, eu queria que a senhora falasse um pouco, por exemplo, aquele curso de magnetismo, né, hipnotismo, os livros do Patriarca. Fala um pouquinho sobre o material que talvez, como a senhora falou, tem muita coisa que está disponível no site, mas tem também aquele material que as pessoas, caso tenham interesse, né, a Matriarca aí pode dar o caminho das pedras, né? Tem um material muito bacana. Na época eram uns livros grandões, né, Matriarca? Eram feitos até no tamanho agora, né? Bem grande. Porque assim, porque o Totti, ele tinha uma copiadora, nós copiávamos, depois ele grampeava, fazia todo aquele trabalho bem artesanal. Hoje em dia, não. Hoje em dia acontece o seguinte, a pessoa vai por encomenda. A igreja não ganha absolutamente nada. Mas o livro físico, né? A pessoa faz a lista do que quer. O Adriano mesmo, em Natal, ele e algumas pessoas que estavam interessadas, escreveram para a gráfica. Na gráfica, eles fazem por preço de custo, sabe? E já passa direto para vocês, nem passa na nossa mão. Encomenda na gráfica e a gráfica faz. Então, nós temos lá os 4 volumes do Mestre Felipe, Eu Caminhei pelo Mundo, acho que sim, só que o nome agora, na hora que eles traduziram do espanhol para o português, ficou como O Homem Esse Conhecido. O Homem Esse Conhecido. Aí tem que tomar cuidado, porque tem existe um outro místico que escreveu O Homem Esse Desconhecido. Mestre Severando é conhecido. E eu gosto mais do nome original, Eu Que Caminhei pelo Mundo. Aí tem uma foto do trailer dele e o nosso. Peraí, deixa eu pegar. Foi quando nós saímos em missão e ele saiu em missão também. Só vou ver se está para cá. Matriarca, isso aqui, deixa eu ver se é com a roupa dos caras. Peraí, calma. Eu quero chegar no trailer. Aqui, ó. Esse é o trailer do Sevananda, né? Mestre Sevananda. Por incrível que pareça, ele era de um papelão impermeável. Era papelão, imagine. Ele trouxe do Uruguai, não existia trailer no Brasil aqui naquela época. Aí tem o nosso depois. Logo em seguida. Aí foi o dia que o Totti tirou o trailer,
Porque quando nós compramos, trailer nenhum tem 2 portas, só tem uma, que está aberta aí, que é a porta de entrada. Aham. Atrás do tote tem uma portinha ali, que é uma porta falsa. Quando a gente abre, é o templo. Um templo que na foto do casamento eu estou na frente dele. Eu e o Totti estamos na frente do templo. Foi uma aventura, então. Aqui, ó, ó o templo como é que era. Era uma portinha falsa, né? Aí você tira a porta, virava o templo, né? Você Não, abre a porta... Fechava a porta, virava o templo. Fechava, era uma porta. Né? Que bacana. Para vocês terem ideia, nós sofremos 2 acidentes no trailer. O primeiro, perca total. Só perca total do trailer, porque nenhum copo nós quebramos. Tudo, o templo, tudo direitinho. Não quebrou, não perdemos nada, só o trailer mesmo. Aí é o Totti, né, com a roupa de patriarca. Esse é o patriarca, o Totti. O Totti. Aí é o mestre Sedayor, que foi o fundador da igreja. Mestre Sivananda. Essa medalha do mestre Sivananda ficou para o Sarvananda, professor de yoga, e depois eu não sei com quem ela está agora. Eu mandei a minha medalha para você aí. Vou pegar aqui. Eu acho que é a última. É a última foto. A última que eu mandei para você. Eu vou parar depois nas outras. Pode deixar que depois eu volto. Tá. Espera aí que tá na... Eu acho que tá... Foi a última que te mandei. Não. Aí é o rascunhozinho. Espera aí. Aqui. Então, essa é a medalha da AMO, da Associação Mística Ocidental. Então, eu tô até com dificuldade, sabe, matriarca, para mandar fazer, porque você pode ver, né? É uma medalha muito detalhada. Muito detalhada. Toda. Eu tô com maior dificuldade de mandar fazer essa medalha. Olha, cara. O ON é em ouro, e esse símbolozinho é um lírio, uma flor de lótus, uma rosa. Essa outra aqui, eu não estou lembrando o nome. Essa aí tem uma capinha assim de... É a lótus, a rosa, o lírio e... Jasmim. Eu vou procurar depois, eu tenho. E jasmim? Não é um jasmim. Não é jasmim, não? Outra... É porque é a tradição sufi, né? Não. Não é, não? Não sei. Isso aí eu não sei. Eu tenho escrito, mas não lembro. Só para os irmãos entenderem, cada rosa, 4 rosas, elas na verdade simbolizam as tradições, né? As tradições, sim. Agora, o Totti tinha uma dessa feita de madeira, em madeira, como essa minha é feita de madeira. Atualmente, os sacerdotes usam de madeira. Então, essa mãezinha me deu no dia que tem uma foto aí. Deixa eu ver. Quando ela me deu a medalha. Tem a foto, eu sentada junto com a mãezinha e o Totti. Eu com a capa. Com a capa? Uma capa azul marinho. Com a capa azul marinho. Espera aí. É uma das últimas fotos que eu te mandei. A última, junto com a medalha. Junto com a medalha. Eu mandei no tablet, matriarca. No tablet eu só mandei. Eu não sei se passou já. Deixa eu mandar aqui. Não é. É porque tá no. Esse é meu tablet. Tá. Eu tenho que mandar do. Agora, essa joia, enquanto você procura, essa joia, a mãezinha e o mestre Sivananda usavam, e usavam o tempo todo, né? É uma joia muito bonita, e ela representava o trabalho deles, com todas as tradições que eles tinham, e quando ela me deu, ela falou: Ishaya, você fica com essa medalha, que ela vai representar para você a medalha
grande ordem, né? Não é nem a da grande ordem, do cavalheiro. Você como cavalheiro. Porque quando houve o acidente, ela disse que minha atitude, de tudo que aconteceu, ela achou que eu fui assim, passou nesse instantinho aqui. Aí ela falou que me achou assim, aqui. É essa aqui? Mãezinha, essa senhora é mãezinha. É a mãezinha Sadhana, esposa do mestre Sivananda. Aí ela já está bem idosa. O Totti está aqui no cantinho, só está a mão dele no meu ombro, e ela me deu essa capa que vocês já viram por aí na hora que passou, é uma capa azul. Então essa capa aqui, eu uso, essa capa e essa medalha eu uso na Ordem dos Cavalheiros, com o símbolo do terceiro grau. Mostra aquelas rosas aí. Matriarca, fala um pouquinho sobre a Ordem dos Cavaleiros, a divisão dos graus. Então acha as 3 rosas ali, por favor. Em Natal, nós, por sugestão de um sacerdote, que já existia lá no gráfico, Ordem dos Cavalheiros, mas ela não era ativada. Aí, uma noite de lua cheia, nós nos reunimos e então fundamos a Grande Ordem dos Cavalheiros de Filipe de Lyon. Então, essa ordem foi criada junto com a igreja, porque tinha muita gente que queria estar na igreja, mas não se afinavam tanto com a vida de sacerdote. Apesar que a vida de sacerdote nossa é uma vida comum. São pessoas comuns que trabalham, que estudam, que são donas de casa. Então não tem, assim, a única coisa que o sacerdote pode fazer e deve fazer é uma vez por semana assistir uma reunião. Se ele está, nós temos um sacerdote, não sei se ele está presente, ele é do Rio Grande do Sul, ele faz a reunião com a irmã e a mãe, e ele celebra e tudo, entende? Então, essa disponibilidade, às vezes a pessoa não tem. Aí, na Ordem dos Cavalheiros, nós temos um ritual, porque a Ordem dos Cavalheiros, ela teve inspiração martinista, que o mestre, olha o livro, que o mestre Sivananda criou para a América Latina, o original e a tradução. Exatamente. Adriano é meu braço direito lá em Natal. Obrigada, Adriano. Que bom que você está aí. Então, o Adriano tem um grupo, ele é noviço, mas ele já tem um grupo. Antigamente era Grupo Expectante de Natal, mas começou gente do Rio Grande do Sul, do Rio de... mais aqui, do Sul também, que é a neta do Mestre Daio. Então, tem gente do Rio, aí ficou agora Grupo Expectante, que pode ser todo mundo que quer entrar. Se alguém quiser, bacana. Estamos às ordens. Então, como é uma reunião só lembrando, então, o matriarca, as pessoas que quiserem, né, elas podem, então, no final, você pode passar o seu contato e elas tendo desejo, elas podem participar do grupo. De estudo, sim. Claro. Tá. E até dos outros. Até pode assistir os rituais também. Então, como tem inspiração martinista, é um grupo fechado, sabe? Então, só assiste quem for sagrado cavalheiro, né? Então, a sagração, o Totti fazia com bastão e eu faço com espada. Então, o do primeiro grau, terminando a reunião dele, ele não assiste dos outros graus. Mas os outros graus mais altos pode assistir. Então, vamos ver as 3 rosas. Por que as 3 rosas? A primeira rosa que você recebe, a flâmula com a rosa, a flâmula branca com a rosa vermelha. A rosa vermelha é dedicada ao mestre Sivananda. Segundo grau, uma flâmula branca com uma rosa amarela,
que é representando o mestre Sedaior. E a branca é Cavalheiro da Ordem, essa aqui. E aqui tem um símbolo dos Templários, né? E aqui em cima tem estes... Ai, não dá para ver. Essa aqui, os sacerdotes usam. É o Paz Cristo, né? Pronto. Então, é mais uma coisa aqui dos nossos paramentos. Agora me voltou a lembrança que nós tivemos um periódico. Olha, era o Semeador da Nova Raça. O jornalzinho. Gente, todo mundo lembra do jornalzinho. Todo mundo me pergunta do jornalzinho. Quando o Totti faleceu, eu ainda fiz com muita dificuldade, porque aí eu era sozinha para procurar artigos, para escrever, para pegar, digitar, levar para copiar, grampear, endereçar. Ficou muito difícil. Depois teve uma época que aí ficou as coisas mais complicadas. Então, o último semeador foi o número 400, qual o jornalzinho alternativo com assuntos espiritualistas que você consegue ter 400 números na rua. Olha, duas coisas, foi muito triste. Foi ter que parar com o semeador e o dia que o trailer foi vendido. O dia que o trailer foi vendido, e chegamos no portão e que o trailer saiu, nós choramos igual dois bebês. E o Totti disse, está indo os melhores anos da minha vida. Porque foi o ano que a gente morava naquele trailer pequeno, ali nós tínhamos nossos livros, nossas coisas, nossa vida era 24 horas, batesse na nossa porta, a qualquer hora ele levantava da cama e ia atender. Entende? O Totti era assim, nossa, de uma dedicação incrível. Às vezes ele estava cansado, eu falava, espera um pouco, marca para amanhã, já é tarde. Não, Ishaya, eu tenho que estar sempre disposto, foi a vida que eu quis, é o que eu me propus. Eu vou ficar, enquanto eu tiver um fôlego, esse fôlego vai ser para ajudar o próximo. Então, ele foi uma pessoa assim, admirável. Pois é. Mais alguma coisinha? Vamos ler.